Deputado André Bueno, que preside essa sessão, senhoras e senhores deputados. O deputado Romanelli, meu amigo, líder do governo, perguntou ontem em qual país eu moro. Questionando, talvez, se eu não morasse no mesmo país dele. Eu moro no Brasil, na República Federativa do Brasil, um país que vive momentos graves da política e da economia. Um país que está à beira da bancarrota. É verdade? Eu reconheço, porque a gente tem que reconhecer. O pior defeito do ser humano é não reconhecer a realidade. Eu moro no Brasil, esse país com defeitos, esse país que vive esse momento turbulento da política, na sua gestão, um governo à beira de cair. Mas o Brasil não está pior do que o estado do Paraná. A situação do Paraná é igual, só que o governador Beto Richa está blindado, tem apoio político, que a Dilma não tem. Mas a situação do Brasil não é nada mais confortável do que a situação do estado do Paraná. A única diferença é que a presidente Dilma aumentou as contribuições, aumentou taxas, e o governador do Paraná aumentou os impostos. Todos os impostos que são de competência do estado do Paraná foram aumentados pelo governador Beto Richa. Mesmo assim, o estado vive momentos graves, como aquele relatado aqui pelo deputado Chico Brasileiro. A falta dos agentes penitenciários, a falta de policiais militares. Há dias atrás, o deputado Paulique subiu aqui e falou que Ponta Grossa, deputado Pastor Edson Pratizik, Ponta Grossa, com quase 400 mil habitantes, só tem uma viatura da polícia funcionando. O governador Beto Richa mentiu que iria contratar 10 mil novos policiais neste segundo mandato. Está aqui, eu não trouxe o meu quadro que eu vou trazer. Está no quadro. 10 mil novos policiais, mas não nomeou ainda 1.500 que já fizeram o concurso, que já faz um ano que passaram na escola. Os 1.500 não podem entrar na cota dos 10 mil, porque os 1.500 faziam parte do concurso anterior. Então, eu falei aqui ontem das estradas, falei das escolas, poderia falar de todas as áreas, falei da patrulha do campo, que é um escândalo, que é uma denúncia que vai ter repercussão nacional, quando vir a público as mazelas que ampararam a sua concepção, a corrupção da patrulha do campo. Mas eu vim aqui, professor Lemos, para falar do escândalo do projeto de lei que estabelece a eleição para diretor da escola. Isso é um escândalo. É um retrocesso. Olha, a lei anterior que estabelecia a eleição das escolas estaduais, a lei 15.239, por exemplo, num dos seus tópicos, dos seus artigos, ela dizia assim, que o mandato era de 3 anos. A nova lei passa para 2 anos. Mas não tem reeleição. A nova lei
os diretores nos últimos 2 anos serão biônicos. Serão nomeados pelo governador. Não precisarão disputar eleição. Isso é uma tragédia, um retrocesso, uma conquista do Paraná, uma modernização, autoria do deputado Rubens Bueno, que estabeleceu a eleição direta para a eleição dos diretores da escola, das escolas estaduais, pois agora os diretores serão biônicos, nomeados pelo governador Beto Richa. Um retrocesso vergonhoso que vai acontecer no estado do Paraná se esta lei for nomeada. Parece que o governador está de birra. Não parece. De birra com a educação. De perseguição à educação. As suas atitudes não são outras. Excelência, me permite uma parte? Na sequência, deputado Romanelli. Agradeço muito. Não são outras as suas atitudes, a não ser desaforar a educação do nosso estado. Aonde já se viu este retrocesso absurdo da nomeação de diretores, se os próprios municípios do estado do Paraná, na sua quase totalidade, estabelecem eleição direta, livre e soberana para as suas escolas municipais. Além disso, a lei que nós estamos tratando, ela diz que, no artigo 8º, entre os requisitos para ser candidato, que o professor não tenha sido condenado nos últimos 3 anos ao cumprimento de pena administrativa. A lei atual, o projeto de lei atual, ele diz que o professor não pode sofrer penalidade administrativa de advertência ou repreensão nos últimos 2 anos. Ou seja, todos os professores que participaram da greve, estão impedidos de participar da eleição para a direção das escolas. Porque basta uma repreensão do diretor, basta uma ademoestação do diretor da escola para que o professor fique inelegível. Isso é o fim da picada, senhor presidente, senhores deputados. Isso é um absurdo, isso é uma violência, é um retrocesso num sistema democrático que nós vivemos. O governo retroceder, claro, na sequência, quando eu concluir meu raciocínio, o governo retroceder vergonhosamente, como este governo retrocedeu numa perseguição à educação do nosso estado. Nem no governo Jaime Lerner, que já foi tenebroso, nós vivenciamos um período de obscuridade. Deputado Romanelli, Vossa Excelência que está afoito para falar, eu quero lhe dizer que eu subi esta tribuna para falar a Vossa Excelência, a quem eu admiro e respeito. Porque Vossa Excelência ontem falou que não mora no mesmo país que eu moro. Eu moro no Brasil, deputado Romanelli. Sou um brasileiro, sofredor também. Esse país, eu disse aqui, Vossa Excelência não estava. Esse país, com enormes problemas e dificuldades. Um país à beira de um precipício. Com problemas econômicos e administrativos. Um governo à beira de cair. Mas o Brasil não está melhor, não está pior do que o estado do Paraná. Os problemas do estado do Paraná são tão piores quanto o estado brasileiro. Infelizmente, o Paraná, deputado Romanelli, muito mal governado, e Vossa Excelência faz um esforço. Deputado Nereu, Vossa Excelência tem o tempo para concluir. Muito obrigado. Para defender o que é indefensável,
Vossa Excelência, deputado Romanelli, faz das tripas ao coração para tentar defender um governo, indefensável. Um governo que se envolve em coisa errada, em malfeitos. Agora mesmo, a questão do pedágio da AGEPAR, mais um trambique desse governo. E Vossa Excelência busca, lá no fundo do poço, argumentos para tentar esconder a verdade. E Vossa Excelência, eu tenho que reconhecer aqui, é um deputado preparado, é um deputado com profundo conhecimento. E Vossa Excelência salva a pele desse governo aqui. Já tentaram tirar Vossa Excelência da liderança do governo. E se tivessem tirado... 1 minuto para concluir, deputado Nereu. E se tivessem tirado, possivelmente, a situação do governo Beto Richa estivesse como a situação da presidente Dilma, pendurado por uma estica, por uma vara, por um fio de linha, que é o que acontece com o governo federal. E eu falo isso, deputado Romanelli, reconhecendo que o PMDB faz parte do governo federal. Mas eu, como brasileiro, não posso tapar o sol com a peneira, como Vossa Excelência não pode tapar o sol com a peneira em relação ao governo Beto.